Tá? Então, para alguns que não levantaram, no caso, que não conhece Docker, deve conhecer VM, né? Então, aqui um pequeno comparativo, só para a gente alinhar aí os conhecimentos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma VM, de uma máquina virtual, né? E aqui a gente tem um exemplo de um container, que pode ser um container Docker. E a grande diferença é que de uma VM para um container, a gente não tem o hypervisor e a gente também não tem um sistema operacional dentro do container. Então, o container utiliza o sistema operacional do host. Então, aí a gente já diminui bastante o tamanho desse container, comparado com uma imagem de uma VM, utilizando, em vez de máquina virtual, utilizar container. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, entre outros. Eu acho que o mais básico de explicar das diferenças seria isso. Então, algumas estatísticas, como eu comentei com vocês, o ano passado eu comecei a buscar informações sobre segurança, eu tive bastante dificuldade para encontrar essas informações, e aí, discutindo com o grupo de usuários de Docker, da comunidade Docker do Brasil, o pessoal até incentivou bastante, porque eles também não tinham esse tipo de informação, material em português, né, falando sobre isso. E só que a nossa dúvida, até a minha dúvida que eu passei para eles era se eu que não estava tendo acesso à informação, eu que não tinha esse conhecimento, e de repente quem estava mais envolvido diretamente trabalhando só com essa tecnologia já estava sabendo, já tinha essas informações, ou realmente era uma coisa assim comum das pessoas não saberem ainda sobre segurança relacionada ao Docker, né? E aí, para isso, eu acabei fazendo uma pesquisa que foi disponibilizada lá no grupo de Docker do Telegram, que ficou lá de 14 a 25 de agosto do ano passado, e cerca de 36 participantes responderam. Nessa pesquisa, a primeira pergunta era se quem já tinha utilizado o Docker em produção. Então, ficou mais ou menos meio a meio, ali 55% respondeu que sim, já está utilizando o Docker em produção. E aí a minha pergunta, para tentar chegar nessa ideia de se as pessoas estão utilizando, estão verificando questões de segurança, foi se essas pessoas verificavam, quando ela utiliza uma imagem, por exemplo, do Docker Hub, se elas verificavam se aquela imagem já não estava vindo com uma vulnerabilidade injetada, né? E aí, para minha surpresa, na verdade não foi muito surpresa, porque eu já imaginava isso, só não sabia se estava todo mundo com esse mesmo pensamento que eu tinha, né, de que o pessoal não verifica. Então, cerca de, não chegou a 20% que respondeu que sim. Vai lá, verifica a imagem, vê o que está baixando do Docker Hub ou de algum outro Docker Registry, antes de começar a utilizar começar a utilizar como container, né? E aí eu tinha uma pergunta que era um campo livre para as pessoas informarem, tá, desses 20%, quase 20% que respondeu ali, que verifica as imagens, como que eles fazem para verificar isso, né? Então, a maioria que respondeu isso colocou que verifica no Dockerfile, verifica quais são os comandos que aquela imagem executa quando está subindo o container, e uma única pessoa respondeu este item aqui. Isso aqui são ferramentas que hoje tem no mercado, algumas são pagas, algumas são open source, que facilitam a verificação das imagens antes de vocês colocarem em produção, para ver se ela não tem alguma vulnerabilidade injetada. E aí, com base nessas respostas, eu acabei focando esse material que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, em mostrar alguns problemas e mostrar algumas ferramentas que podem auxiliar vocês a fazer essas verificações, em vez de ficar fazendo essa verificação manual, porque vocês podem estar baixando imagens atualizadas, e cada vez que atualiza uma imagem de um container, teria que fazer toda essa verificação manual de novo. Então,
o foco acabou sendo esse, para tentar trazer algumas soluções que facilitam aí o dia a dia de vocês que estão trabalhando com containers, né, ou que querem começar a trabalhar com containers. E aí mais de 80% ali informou que não faz verificação nenhuma, baixa a imagem lá e sai utilizando e depois vê o que vai dar, né? Então, algumas preocupações com segurança ao usar Docker. Então, a gente tem um problema que a gente não teria se a gente fosse utilizar, por exemplo, uma VM, que é a exploração do kernel, porque o Docker, o container, né, ele acaba utilizando o mesmo kernel do host. Então, se consegue se explorar uma vulnerabilidade através do container, então tu consegue explorar diretamente no kernel também essa vulnerabilidade, né? Então tu consegue explorar o kernel do host. Então tu não consegue isolar esse problema se tu tiver, se alguém conseguir explorar essa vulnerabilidade através do container, né? Um outro problema que pode ter relacionado à segurança, ataque de negação de serviço. Isso não é um ataque de um hacker tentando derrubar o serviço de vocês, e sim os próprios containers que vocês têm no host, um tentando derrubar o outro. Como é que isso pode acontecer? Tu tem lá 3, 4 containers rodando num host, e aí tu não limita o uso de CPU ou o uso de memória, aí tem um container que está rodando uma aplicação que, se deixar, ela usa 100% da memória, e aí ela vai começar a derrubar os outros containers que também precisam de memória para conseguir executar a sua aplicação. Então, os próprios containers, se não forem limitado o consumo de memória, de CPU, consumo de recursos em geral, ele pode começar a utilizar 100%, um container utilizar 100% do recurso daquela máquina e começar a derrubar os outros containers. Outro problema é a invasão de container. Se o teu container for invadido e ele tem acesso, o acesso root, na verdade, ele vai conseguir, o hacker vai conseguir acessar também o teu host, né? Então, o ideal é que o teu container nunca tenha acesso root, porque se o teu container for invadido, ele não está isolado, ele vai conseguir ter acesso ao teu host também. Segredos de aplicações. Então, tu tem containers que pode ter, por exemplo, o usuário e senha do banco de dados de um outro container ou de um outro host onde está hospedado esse banco de dados. Esse container também pode ter uma chave de uma API que vocês consomem. Então, se esse container de vocês ele for atacado, alguém conseguir ter acesso, ele vai ter acesso a essas informações que eles podem explorar esses dados que estão em outros servidores ou APIs que vocês têm as chaves ali dentro desse container, né? Aí depois eu vou mostrar para vocês algumas soluções para resolver ou para minimizar esses tipos de problemas, né? E aí, por último, eu até trouxe uns casos aqui que para quem já está trabalhando com Docker, está acompanhando essa questão dos containers, deve ter visto no último mês alguns problemas que ocorreram, e que não são só esses, já ocorreram alguns outros. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são a questão de vocês podem pegar uma imagem, adicionar ali alguma vulnerabilidade, colocar no Docker Hub, e aí as pessoas, quem não verifica o que está vindo naquela imagem, começa a baixar, começa a usar aquela imagem para criar os containers, mas vocês colocaram lá alguma vulnerabilidade. Então, o ano passado, quando eu estava começando a montar essa documentação, eu criei uma imagem com uma vulnerabilidade, eu coloquei até no nome aqui para tentar as pessoas não baixarem, para não utilizar essa imagem, né? Claro que, no fim, ela não faz nada, porque só funciona no meu ambiente que é controlado e tal, para fazer os testes nessa imagem. Se vocês baixarem, ela não vai acontecer nada. Mas é um exemplo para vocês conseguir identificar, para vocês tentar identificar qual o problema
que eu injetei nessa imagem, né? Qual é a vulnerabilidade. Mas se vocês forem ver, essa imagem aqui, esse print eu tirei na semana passada, que eu estava atualizando os slides, e teve mais de 10 mil pulls. Então, mais de 10 mil download dessa imagem. Não sei se as pessoas só baixaram para testar ou realmente baixaram de lá, porque acharam que era uma imagem do Nginx mesmo e saíram utilizando. Então, isso reforça mais a questão de que não dá para simplesmente utilizar imagens do Docker Hub ou de algum outro Docker Registry sem verificar se ela não tem algum problema injetado, né? E aí um problema que se tornou público recentemente, foi no mês passado, nesse post aqui do dia 12 de junho. Então, aqui também tem um link onde eu comento todas o que aconteceu aqui, e aí tem um relatório também da própria empresa acho que é Chromatech, que tornou público isso, mas isso aqui estava acontecendo desde o ano passado. Então, teve um usuário lá do Docker Hub que começou a subir. Durante esse tempo, durante 10 meses, ele subiu em torno de 17 imagens Docker. E durante esse tempo, ele conseguiu minerar, através dessas imagens, mais de 90 mil dólares em criptomoedas. Essas imagens, essas 17 imagens que estavam lá no Docker Hub, teve mais de 5 milhões de pulls. Claro que pode ser que não foi pessoas mesmo que foram lá e baixaram essas imagens, esses 5 milhões de pulls. Pode ser que eles encontraram alguma vulnerabilidade em algum servidor e eles foram colocando essa imagem dentro desse servidor. Mas serve de dica para vocês, reforçando ainda mais a questão de estar utilizando imagens prontas sem verificar. Claro que o Docker ele veio para facilitar, e aí vocês precisam de um container com uma configuração X, Y, Z. Se alguém já fez, vocês não vão querer ir lá e fazer tudo do zero de novo. Às vezes é uma configuração que vocês vão precisar de tempo para fazer. Vocês vão querer baixar uma imagem pronta para fazer isso, né? Mas, quando vocês forem fazer isso, verifiquem para ver se não estão baixando ali uma imagem que vai ficar minerando Bitcoin ou fazendo alguma outra coisa ainda dentro do host de vocês, né? Nesse mesmo post daquela empresa ali, nesse mesmo artigo da empresa que tornou público, ela comenta que isso já aconteceu outras vezes. Que nesse caso dos 90 milhões de dólares ali de criptomoedas, é porque foi várias imagens. Mas também, recentemente, aconteceu na Tesla, um dos servidores, que os atacantes tiveram acesso através de uma má configuração do Kubernetes, e aí eles colocaram também um container lá dentro, que ficou minerando criptomoeda também. Nesse link aqui, depois vocês podem pegar, vou passar no final ali, onde vocês podem encontrar esses slides, e aí vocês podem ver um relatório completo do que foi feito, de como é que eles conseguiram resolver. Claro que eles conseguiram identificar isso rápido, né, em questão de horas, e tiraram o acesso desse atacante, tiraram o container de lá. Mas, com certeza, nesse tempo aí, ele conseguiu já minerar algumas criptomoedas. E, recentemente, esse aqui é o Docker Hub, onde a gente pode... onde a gente pode reportar alguns problemas que tem no Docker Hub. Esse é o GitHub do Docker Hub, né? Onde vocês podem reportar alguns problemas que tem lá no Docker Hub. Então, recentemente, eu identifiquei lá que tinha um usuário, esse Loser aqui, que ele tinha várias imagens, e elas tinham também alguns scripts para minerar a criptomoeda. E aí, por que eu cheguei nesse usuário? A gente encontrou
em uns servidores que eu dou a gente dá manutenção, container lá que estava minerando criptomoeda, e aí a gente chegou até esse usuário aqui. Então, existe hoje já formas de, se vocês encontrarem alguma imagem com esse tipo de problema, de vocês reportarem também. Vocês podem entrar nesse link aqui também e verificar aqui. Aqui embaixo eu coloquei todos os passos que esse atacante estava executando dentro do container. Como era bastante, não ia caber no slide aqui, vocês podem verificar aqui. Basicamente, ele utilizava o Node com um script que ficava lá minerando criptomoeda. A gente acabou descobrindo porque o load da máquina estava muito alto, daí a gente viu que tinha um serviço de Node executando naquela máquina e consumindo bastante CPU, e naquela máquina a gente não tinha aplicação nenhuma com Node, então a gente achou estranho, foi investigar também, a gente descobriu em questão de algumas horas. Então, até aqui eu mostrei para vocês alguns problemas que vocês podem ter, e agora eu queria falar para vocês de algumas práticas que vocês podem fazer para não ter esse tipo de problema. Um dos problemas que eu comentei ali, que é das chaves, né, se vocês terem usuário e senha ou chave de API armazenada dentro do container. E aí aqui eu vou mostrar para vocês algumas soluções. Então, uma coisa que eu acho que é até mais fácil é de dizer como vocês não devem armazenar esse tipo de dado, né, que é usuário e senha ou chave de API. Então, não deve armazenar dentro de variáveis de ambiente do container ou atachado no próprio container, ou na própria imagem. Né. Recentemente também, recentemente não, já faz mais de um ano, em fevereiro do ano passado, tem um caso aqui onde vocês podem ver, vocês entrarem neste link, que é um caso da IBM, que eles tinham algumas chaves de API atachado diretamente na imagem, e aí tiveram acesso ao Docker Registry deles, baixaram a imagem e estava lá todas as chaves de API que aquele container, a aplicação que tinha naquele container ali estava consumindo. Então, para isso tem algumas soluções. A própria Docker tem uma solução que é o Docker Secrets, onde vocês conseguem armazenar essas chaves. Ele também é um outro container, eles funcionam como um cofre para tentar deixar essas chaves seguras. Ele funciona mais ou menos aqui nesse formato, então tem um container que faz o gerenciamento só das chaves, e aí tu tem os outros containers que têm acesso a ele. Então, cada container vai ter acesso só à sua chave, às suas credenciais que ele precisa ter para acessar outra API ou banco de dados, alguma coisa assim. Então, ele acaba funcionando como um cofre aí de chaves. Né, Tem uma outra solução também, que é da HashiCorp, que é o Vault. Ele funciona mais ou menos parecido. Então, ele tem um cofre onde vocês têm todas as chaves de vocês, aí a aplicação de vocês só tem a chave daquele cofre. Claro que aí ele tem algumas verificações para se as pessoas, para quem não é qualquer um que tenha acesso àquela chave vai conseguir ter acesso ao cofre para conseguir ter acesso às senhas e usuários aí das APIs ou banco de dados que vocês utilizam. E aí algumas outras dicas. Não adianta vocês começarem a verificar só a questão de vamos proteger os containers, o Docker e tal. Vocês também têm que se preocupar com o host, porque eu acho que é pior ainda se um atacante tiver acesso direto ao host de vocês. Então, algumas dicas. Certifique das configurações do Docker no host. Depois vou mostrar uma ferramenta para vocês que faz essa verificação e já dá um relatório dizendo tem problema X, Y, Z e o que vocês devem fazer. Mantenha o sistema operacional atualizado. Impor controle de acesso para evitar operações desejadas. Então, tem algumas ferramentas como SecCorp, AppArmor e CLinux,
Redução de privilégios, como eu comentei antes, de um container que tem acesso root, se ele for invadido, o atacante vai ter acesso a todo o seu host, né? Então, container não executar e o Docker não executar como root. Crie namespaces isolados, limitar privilégios ao máximo, verifique se o container é confiável, que é o que eu venho batendo mais, assim, que é de, antes de vocês começar a utilizar um container, quando baixar a imagem, fazer a verificação, né? Alto uso de recurso de container, então, existe no próprio Docker algumas configurações que vocês podem fazer no container para ele não consumir recurso assim deliberadamente, né? Você pode configurar lá que ele vai usar X de memória, X de CPU, então esses problemas aí para tentar não ter esse tipo de problema. Implementar monitoramento e alertas. Esse caso que eu comentei para vocês ali, a gente descobriu graças a gente ter monitoramento de consumo de CPU, consumo de memória, e aí a gente foi alertado em questão de horas e a gente conseguiu tirar esses acessos o mais rápido possível. Autenticidade da imagem, que acaba sendo no mesmo sentido que eu comentei anteriormente, do que vocês têm que verificar na imagem, da onde essa imagem veio, vocês pegaram do Docker Hub, confia no criador daquela imagem, quais as políticas de segurança que essa imagem está utilizando, né? Identificar o autor, não use se tu não confia na fonte dessa imagem, use um servidor de Docker Registry próprio, isso a gente utiliza hoje dentro da empresa onde eu trabalho, na King Host, que em vez da gente, sempre que a gente for atualizar alguma imagem, a gente no Docker Hub, buscar, por exemplo, uma imagem oficial do Nginx, a gente pega, faz uma cópia dessa imagem e coloca no nosso Docker Registry. Então, sempre que a gente precisar utilizar aquela imagem, a gente utiliza a nossa, que já foi testada, e que a gente sabe que não tem vulnerabilidade nenhuma. E verifique a assinatura da imagem. Então, cada vez que vocês baixam a imagem, vocês podem verificar se essa imagem não foi alterada, né? E aí, a verificação de vulnerabilidade nas imagens, elas têm formas de inspecionar, vocês podem, tem ferramentas que eu vou comentar depois ali, que vocês podem colocar até no processo de pipeline, de publicação, se vocês estão utilizando container, né? No momento da publicação, vocês podem verificar esse container, essa imagem, para identificar se tem alguma vulnerabilidade ou não. Então, vamos para ferramentas, então, que eu acho que é a parte que acaba sendo mais interessante, vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, tem ferramentas já simples para vocês conseguir verificar as imagens antes de começar a utilizar elas. Então, hoje dentro do próprio Docker Hub, Docker Store, já tem uma ferramenta que é o Docker Security Scanning. Então, ele já é um projeto mais antigo, que se chamava Nautilus, e ele, cada vez que entra uma imagem no Docker Hub ou em outros registros desse da própria Docker, ele já faz uma verificação para identificar se tem alguma vulnerabilidade nessa imagem. Então, como eu falei, essa ferramenta já tem no Docker Hub, no Docker Store também, e no Docker Cloud, que é o Docker Registry pago da Docker, né? E se vocês entrarem numa imagem oficial, que nem eu comentei do Nginx, por exemplo, vocês entrar lá em tags, ele já identifica aqui, ele te dá uma barra identificando se tem alguma vulnerabilidade, se é crítica ou não. Por exemplo, nessa versão latest, ele já diz que tem uma porcentagem aqui que pode ser de vulnerabilidade, não quer dizer que isso seja algum script hacker que tenha dentro da imagem, mas sim algumas coisas que vocês devem configurar antes de começar a utilizar essa imagem em produção. Antes de subir um container com essa imagem, ele deve ser configurado. E aí, vocês clicando naquela barrinha, ele já vai dizer qual é a vulnerabilidade que aquela imagem tem.
Então, hoje, antes de vocês baixar uma imagem oficial, vocês já conseguem verificar isso, se tem alguma vulnerabilidade crítica ou não, e o que deve ser feito para que essa vulnerabilidade não seja utilizada por pessoas para atacar os seus containers, né? Então, aqui é como funciona esse Docker Security Scanning. Então, vocês fazem um push de uma imagem para o Docker Hub, e aí ele faz toda essa verificação aqui, dispara um scanner, verifica se tem alguma vulnerabilidade, tanto na base de dados da CVE, e aí faz uma notificação ali para vocês, dizendo o que foi encontrado. Mas além dessas imagens que vocês podem, que daí no Docker Hub só funciona para imagens oficiais, vocês podem, por exemplo, uma imagem de vocês mesmo, usuário de vocês, vocês querem verificar se essa imagem está tudo ok com ela, vocês têm várias ferramentas online. Então, eu vou mostrar para vocês 3 aqui, que é de fácil utilização e é gratuito. Primeiro é o Ensure.io, o Image Layers também, e o MicroBadger. Essas 3 ferramentas aqui, elas são ferramentas online e gratuitas, que vocês podem pegar o link lá da imagem no Docker Hub, colocar ali e ele já faz a verificação. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Image Layer que eu falei para vocês. Então, aqui eu já deixei carregado, porque eu não sabia se ia estar, como é que ia estar a internet. Se vocês colocar um link lá da imagem do Docker Hub de vocês, ele já vai carregar e aqui ele está separando as camadas dessa imagem. Então, vocês podem verificar todas as camadas que tem essa imagem, o que cada camada está fazendo, para ver se não está fazendo nada suspeito. As outras ferramentas, e aí, com isso, vocês conseguem verificar se já não está executando alguma coisa inapropriada ali que alguém injetou, né? Nessas outras ferramentas também são bem parecidas, algumas são um pouquinho mais completas. Essa aqui é a MicroBadger. Então, ele já mostra aqui também todas as camadas, quais o que ele está executando. E a outra ferramenta, que é da Ensure. Essa aqui é um pouquinho mais completa. Vocês conseguem ver aqui, tem um overview de todas as camadas, o que ela está fazendo, o que ela está executando. Ó. Aí ele tem algumas outras informações aqui também, que agora acho que não vai funcionar por causa da internet, mas... eu só queria mostrar para vocês o que essas ferramentas podem auxiliar e que elas são gratuitas, né? Então, além dessas ferramentas que vocês têm online, ali tem algumas ferramentas que são open source. O próprio Claire é uma ferramenta open source da CoreOS. Lá no GitHub vocês podem pegar e baixar o projeto e ver a documentação lá, ver como é que faz a verificação das imagens e dos containers de vocês. O Quai é uma ferramenta que ela é paga, mas claro que já é uma ferramenta um pouco mais completa. Ele se torna um Docker Registry, vocês podem subir as imagens de vocês para lá, e aí ele já faz todo esse monitoramento das imagens de vocês, já faz a verificação se tem alguma vulnerabilidade. Assim como lá do Docker Cloud, né? O Twistlock também, ele é uma ferramenta paga, ele proporciona para vocês uma visualização bem mais fácil assim, né, de identificar quais os containers que vocês têm, se tem alguma vulnerabilidade ou se não tem. A Aqua é uma ferramenta também paga. Então, claro, as ferramentas pagas acabam tendo um pouco mais de facilidade de utilização, mas no fim, comparado com algum desses projetos open source, elas acabam fazendo quase as mesmas coisas. Essa ferramenta da Aqua, ele tem um plugin
que é gratuito, que vocês podem integrar junto com o Jenkins. Por exemplo, vocês têm um pipeline do Jenkins que faz a publicação de vocês, estão utilizando os containers Docker. Então, cada vez que for fazer uma publicação, ele faz uma verificação se não foi modificada a imagem, se foi encontrada alguma vulnerabilidade. Aí tem um projeto também que é da própria Docker, que é o Docker Bench for Security, que é open source também. Vocês podem, tem o link, eu acho que é no outro slide, aqui, que ele redireciona vocês lá para o Docker Hub, por GitHub desse projeto. E lá na documentação ele explica algumas coisas do que ele faz, mas ele já te dá um script ali que é para te rodar um container. Basicamente ele roda um container e aí ele faz uma verificação tanto no host quanto nos containers que vocês já têm nesse host, né? Como eu não sabia se eu ia conseguir demonstrar para vocês, eu trouxe este GIF, que é o que mostra o que ele faz, né? Então ele executa aquele script ali que eu mostrei para vocês, que já está lá na documentação, que aí ele já faz todas as verificações, e aí ele traz uma lista de problemas que ele encontrou, e já dizendo algumas configurações que vocês devem fazer. E aí, com o resultado dessas verificações que essa ferramenta já faz, vocês vão conseguir já identificar algumas coisas, alguns problemas, né, e do que vocês precisam fazer para corrigir esses problemas, como algumas configurações de host, configuração do próprio Docker Daemon, arquivos de configuração do Docker. Ele também verifica as imagens do container, então ele já diz a imagem tal que o container da aplicação X utiliza tem uma vulnerabilidade, então vocês podem já identificar e já corrigir também. E tempo de execução de container, porque se vocês tiverem algum problema ali alguns daqueles problemas que eu comentei antes de um container estar utilizando mais recurso que o outro e vocês não tiverem limitado, isso já vai conseguir identificar para vocês antes já. Então, essa ferramenta ela é bastante útil se vocês vão fazer, para vocês fazerem testes antes de colocar em produção, por exemplo. Pega os containers que vocês vão colocar em produção, faz esses testes, roda ele, já vai identificar alguns problemas, vocês já conseguem corrigir antes de colocar em produção. Aí tem algumas outras ferramentas também, que essa aqui é o Sysdig Falco, é uma ferramenta também que faz a verificação de imagem e de container. Ele é open source. OpenSCAP, que é uma ferramenta mantida pela Red Hat, é uma ferramenta também open source, vocês podem baixar, é uma aplicaçãozinha bem simples de utilizar. Docker Scan, vocês encontram também no GitHub, e são bem parecidas as ferramentas, assim, algumas têm mais funcionalidades que as outras, mas a ideia principal delas é fazer verificação de imagem e de containers, né? E essa aqui, que eu acho que é uma das mais completas e que pode ajudar vocês a criar imagens com vulnerabilidade para ver se as ferramentas de vocês estão conseguindo identificar. Aquela imagem que eu criei e eu enviei para o Docker Hub, que eu mostrei para vocês ali, que tem mais de 10 mil pools, eu criei aquela imagem através dessa ferramenta aqui e eu injetei um reverse shell nela e que algumas ferramentas que eu utilizei ali para verificar não identificaram. E que essa ferramenta aqui consegue identificar. Então, vocês têm que verificar, às vezes até é mais fácil utilizar um conjunto de ferramentas para tentar não ter esse tipo de problema. Então, essa ferramenta aqui, claro que ela é mais voltada para a questão de tu tentar hackear e tu tentar invadir container ou injetar vulnerabilidade em container. Mas acho que nada melhor do que a gente conseguir identificar como que é feito isso para tentar não ter esse tipo de problema, né?
Então, ele tem algumas funcionalidades, como, se tu rodar ele tenta identificar na tua rede aonde tu tem Docker Registry, e aí, se ele encontrar um Docker Registry na rede, ele consegue, e não tiver configurado da forma correta, ele consegue, por exemplo, deletar uma imagem que vocês têm lá dentro, consegue modificar essas imagens, consegue buscar as informações dessa imagem, e consegue também ele baixar essa imagem, alterar e subir de novo, e aí tu não consegue identificar que essa imagem foi alterada, e essa tua imagem que era tão segura, porque estava no teu Docker, no teu registry próprio, ela foi modificada e agora está com uma vulnerabilidade. E daí ele também faz análise para tentar identificar algumas informações, como se vocês atacharam na própria imagem ou como variável de ambiente do container algumas credenciais, algumas senhas e usuários, ele tenta já fazer uma varredura nessas imagens, identificar isso, verificar também se tem algum IP que vocês setaram lá de algum serviço, alguma URL, que esse tipo de coisa ele não deve ser setado, ser atachado, né, dentro do próprio container. Né? Se vocês estão senhas e usuários e as próprias chaves de API, vocês teriam que utilizar uma ferramenta lá, como eu tinha mostrado antes, para não estar utilizando esse tipo de... não estar, de repente, criando esse tipo de vulnerabilidade. Né? E ele tenta identificar o usuário que vocês utilizam para executar o próprio software dentro do container também. Porque, através desse usuário, ele pode ver os privilégios que ele tem e o que ele pode fazer. Se é um usuário root, ele vai ter acesso não só ao container, mas também ao host. Né? E aí, se ele tem acesso a esse Docker Registry, ele consegue lá fazer uma varredura para ver todas as imagens que vocês têm lá, ele também consegue extrair essas imagens, modificar ela, injetar um trojan, e aí também subir essa imagem de volta e vocês não conseguem identificar, como eu tinha comentado antes. E ele consegue também, se ele identificou o usuário, ele consegue alterar esse usuário também. Então, vocês acabam, se um atacante conseguir fazer isso, vocês vão perder o controle desse container. Né? Não carregou a imagem. Só um pouquinho. Agora sim. Eu dependi da internet para carregar a imagem, acabou não carregando. Esse aqui é um exemplo de utilização do Docker Scan. Então, ele é uma aplicação em Python. Lá na própria documentação dele, ele já mostra para vocês como instalar. E aí, depois de vocês terem instalado, basicamente, vocês vão executar aqui, por exemplo, eu quero buscar informações de uma imagem específica. Eu baixei aquela minha imagem lá que eu mostrei para vocês, que eu subi no Docker Hub. E aí aqui eu estou mandando ele buscar informações dessa imagem. Então aqui ele me mostra tudo o que aquela imagem está fazendo, o que aquela imagem faz e tal. Ele expõe a porta 80. E aí vocês podem ver que aqui ele tem o reverse shell que eu comentei para vocês, que eu injetei através dessa própria ferramenta. E essa mesma imagem do Nginx ali que eu coloquei no Docker Hub, eu testei também naquelas outras ferramentas online. Naquelas de lá ele não conseguiu identificar esse reverse shell que eu tinha adicionado. Então, essa ferramenta aqui acaba identificando esse tipo de ataque que pode ocorrer se alguém modificou a tua imagem. E aí, para finalizar, eu queria deixar aqui alguns links
para vocês depois acessarem os slides e pegarem, que são de alguns documentos, alguns livros e alguns artigos que é bastante interessante, onde tem mais informações sobre segurança relacionado à utilização de container e Docker, né? Então, aqui tem esse Docker Security Play Safe, tem esse outro livro aqui, que é o que eles se basearam para construir aquela ferramenta lá do Docker Security Scan. Então, vocês podem ver ali, ler melhor e ver alguns problemas que vocês podem ter se não tiver configurado algumas coisas básicas assim na utilização de container. Esses outros 2 livros aqui também, todos eles vocês conseguem baixar o PDF gratuito. Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar mais nesse assunto, esses 4 livros, né, os 2 anteriores e esses são conteúdo bem rico assim, para tratar a respeito desse assunto. E aqui eu trouxe alguns links de alguns artigos que eu me baseei para criar esse material. Então, tem bastante coisa, tem algumas coisas até que eu não consegui adicionar aqui, porque tem bastante mesmo, né? Mas aqui a maior parte das coisas que eu coloquei nesse material, vocês conseguem ver através desses artigos aqui, ou até acompanhar algum desses canais aqui, esses blogs, para ficar por dentro desse tipo de assunto. Através aqui no fernando.poa.br, que é o meu Medium, você tem também um material lá que tem um artigo só sobre as ferramentas online, tem um artigo só sobre o Docker Scan, onde mostra como criar uma imagem com Trojan, como identificar uma imagem com Trojan. Tem um também mais completo, que é sobre todo esse material aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, lá está um pouco mais detalhado daí, né? Então, vocês encontram aqui neste link. E essa apresentação ela está no meu Speaker Decker, então vocês podem pegar por lá também. Eu acho que vocês têm um tempo para pergunta ainda, mas muito obrigado. E daí eu fico à disposição aqui, vou estar no evento ainda também, se alguém tiver alguma pergunta.